Meu nome é Gisele da Costa Rocha e eu vou estar apresentando sobre a metodologia do teste de tetrazóleo em sementes de soja. Começar fazendo uma introdução sobre a importância da qualidade dessas sementes. A utilização dessas sementes, ela de alta qualidade, é essencial para o sucesso dessa lavoura. O teste de tetrazóleo ele se destaca por sua rapidez, precisão e pela riqueza de informações que gera, sendo fundamental nessa determinação da viabilidade e do vigor das sementes. Além de avaliar também a qualidade, o teste também diagnostica fatores que podem afetá-la, como dano mecânico, deterioração por umidade e danos causados por percevejos, que são as principais pragas que afetam as sementes. Ele também permite identificar problemas decorrentes da secagem, estresse térmico e geadas. Essa capacidade do diagnóstico do teste é um dos principais motivos para sua ampla adoção no Brasil, permitindo a identificação dos pontos de origem dos problemas e possibilitando ações corretivas para a produção de sementes em alta qualidade. O Brasil ele é um líder mundial na utilização desse teste de tetrazóleo, com cerca de 300 mil análises anuais. Isso não implica só a quantidade, mas também a qualidade dessas sementes, resultando em sementes mais confiáveis, com controle de qualidade e maiores lucros para os produtores de sementes. Dando continuidade, eu vou falar sobre o princípio do teste de tetrazóleo. Ele determina indiretamente a atividade respiratória das células que compõem os tecidos das sementes. Ele se baseia na atividade de enzimas desidrogenases que catalisam reações respiratórias nas mitocôndrias durante a glicólise e o ciclo do ácido cítrico. Essas enzimas, especialmente a malato-desidrogenase, reduzem o sal de tetrazóleo, que é o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo, ou também conhecido como TCT, nos tecidos vivos. Quando essa semente ela é imersa nessa solução de TCT, ela se difunde pelos tecidos e nas células vivas, o que ocorre uma reação de redução, formando essa coloração vermelhada estável e não difusível, conhecido como trifenilformazan. A intensidade e a localização dessa coloração indicam a viabilidade e o vigor dos tecidos da semente. Falando agora dos materiais usados e equipamentos também para o preparo da solução. Para executar esse teste, são necessários o sal de tetrazóleo, que é o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo, água destilada ou deionizada, né, que o pH vai estar entre 6,5 e 7, a solução tampão, que é necessário para ajustar o pH, o frasco de vidro ou um plástico envolvido em filme de alumínio, uma lupa de 4 a 6 aumentos, com iluminação fluorescente ou LED, uma lâmina de barbear ou bisturi para seccionar essas sementes. O preparo dessa solução é feito com a recomendação de uma concentração de 0,075% do tetrazóleo, que permite uma coloração adequada dessas sementes e a identificação mais precisa de danos mecânicos latentes, que não poderiam ser identificados com soluções mais concentradas. Essa concentração também é mais econômica. A solução estoque a 1%, ela é preparada misturando 10 gramas do sal tetrazóleo em 1000 ml de água destilada, com pH neutro. Se o pH dessa solução estiver muito ácido, pode-se usar uma solução tampão. Essa solução deve ser armazenada em local escuro, de preferência em refrigerador, por ser degradada pela luz, podendo ser utilizada por até 1 ano. Dando continuidade, falando sobre esse procedimento, é feita uma amostragem em número de sementes, né? Pode ser separada por lotes, com amostras representativas dos mesmos. É feito o pré-condicionamento,
que seria a hidratação dessas sementes, a cloração, né, que é o desenvolvimento dessa cloração, que é onde essas sementes são imersas nessa solução de tetrazole, e posteriormente é feita essa incubação, que dura em torno de 4 a 6 horas. Após isso, é feita a lavagem, que é a remoção do excesso dessa solução. Aí é feito o seccionamento, né, que é o corte longitudinal das sementes, através do eixo embrionário, como vai se mostrando nas próximas fotos. Aqui nas imagens, né, a do canto superior esquerdo mostra as sementes, que são de lotes diferentes, né, separadas. Elas vão ser umedecidas. Ali, né, é o pré-condicionamento das sementes em Gearbox. E ela, na figura 11, ela já está com a solução tetrazole seccionadas. Como é feita a interpretação dos resultados? Ela exige um treinamento especializado, conhecimento morfológico, experiência e julgamento crítico. Seus objetivos são determinar o potencial da germinação do lote sob condições ideais, categorizar essas sementes em diferentes classes e de viabilidade para determinar seu vigor. Também é usada para diagnosticar as possíveis causas da perda da viabilidade das sementes. Os critérios dessa avaliação seria a condição, né? Que se elas são firmes, flácidas e a cor dos tecidos. Ainda assim, também a localização e o tamanho dessas lesões, que é crucial que o analista reconheça os sintomas típicos dos diferentes tipos de danos, usando essa lupa 4 a 6 vezes com uma iluminação de LED. Elas são avaliadas individualmente, sendo seccionadas através do eixo embrionário. Agora eu vou falar sobre os diagnósticos da causa de deterioração, que podem ser mecânicos, por umidades, por percevejos e outros danos. Começando falando sobre os mecânicos, eles resultam de impactos físicos durante a operação da colheita, como a trilha, secagem, beneficiamento, transporte e semeadura. Eles podem ser imediatos ou latentes, facilmente identificados pelo teste de tetrazole. A deterioração por umidade, ela apresenta simetria nos danos em ambos os cotilédones do eixo embrionário. São progressivos da parte externa para a interna dos tecidos. Eles podem ser confundidos com danos mecânicos latentes, mas a progressão do dano ajuda na identificação. Esses danos por umidade, eles evoluem mais acentuadamente durante o armazenamento. Também agora falando sobre os danos por percevejos, que são uma pequena lesão que danifica o hipocótilo, atingindo o cilindro central, que pode ter consequências mais sérias, como uma lesão maior, localizada na parte inferior de um cotilédone, longe do eixo embrionário. Outros danos seriam danos por seca e altas temperaturas, danos por secagem excessiva e sementes verdeadas de soja. Aqui eu trouxe as imagens sobre as sementes, começando ali na figura 19, sementes de danos mecânicos após a cloração, as sementes com sintomas de deterioração por umidade e as sementes com lesões típicas por percevejo, que você vai ver realmente as lesões ali circulares bem identificadas, onde pode haver mais de uma picada de percevejo em uma só semente, então é muito mais fácil identificar esse tipo de dano do que outros danos, como os danos mecânicos. Falando agora sobre a classificação de vigor e viabilidade. Começando pelas sementes viáveis, com potencial de germinação. A classe 1, ela tem alto vigor, coloração uniforme, intensa, tecidos firmes, sem danos. A classe 2, ela é viável de alto vigor, com pequenos ou leves danos, sem afetar o potencial de germinação. A classe 3 tem um vigor médio, danos moderados ou mais intensos que não impedem a germinação. A classe 4, vigor baixo, que danos podem afetar o desenvolvimento inicial dessa plântula. A classe 5, que é o vigor muito baixo, com danos muito severos, mas ainda com uma viabilidade residual. Também existem as sementes duras, que são aquelas impermeáveis à água. Elas são consideradas a classe 1 também,
E acima de 5% dessa impermeabilidade, ela precisa de uma escarificação antes de ser feita a semeadura. Aqui eu trouxe a imagem da classe 1, das sementes, a classe 2 e a classe 3, onde já dá um dano aparente na semente. Quando você faz esse corte, você consegue identificar melhor. Essas manchas brancas, onde aparece o dano mecânico ou por umidade. Essas aqui são a classe 4 e 5, onde você já vê como se fossem estrias brancas ao longo da semente e também manchas bem localizadas, como essa que mostra o dano por percevejo. Falando agora das não viáveis, né, que são as sem potencial de germinação, que começa pela classe 6, que ela apresenta danos por umidade ou mecânicos latentes ou por percevejo, que afeta áreas críticas dessa semente. A classe 7, ela é a semente morta também funcionalmente, que tem esse padrão mosaico de vermelho intenso, e áreas claras, que são as mortas, indicando danos severos. Ela atinge metade ou mais da espessura desses cotilédonos e bloqueia a região vascular. A classe 8 já é a semente morta, totalmente morta, usualmente branca e às vezes com uma tonalidade rosa. Ela tem tecidos friáveis e flácidos, geralmente por danos por umidade. E também existem as anormalidades embrionárias, que são a malformação com 3 ou mais cotilédones deformados ou dobrados, em um posicionamento inadequado ao eixo embrionário. Aqui eu trouxe as imagens, né, da classe 6, 7 e 8, onde você já vai vendo que ela vai ficando mais esbranquiçada, onde que são essas partes que já estão em tecido morto, outras com a parte esverdeada, que mostra o embrião morto na semente. Dando continuidade, falando sobre a anotação e interpretação dos resultados. Cada semente é classificada em sua classe de viabilidade apropriada e os tipos de danos serão registrados utilizando uma ficha de resultados. Essa simbolização, que seria sem dano, dano mecânico DM, dano causado por percevejo DP, dano por umidade DU e as combinações que você vai utilizar, DM mais DP, DM mais DU, DU mais DP, DU mais DM mais DP. Esse objetivo é que os níveis de dano sejam mínimos e os valores da viabilidade e vigor sejam os maiores possíveis. Aqui eu trouxe a ficha de avaliação, que mostra a amostra, o local, quem é que fez a amostra, o número de sementes testadas, a data, e ali vai ser feita a identificação. E após disso, vai ser feito esse preenchimento da tabela lá na parte inferior, onde tem as repetições e a média desses valores que foi identificado. Vou trazer a imagem já da ficha preenchida. Aqui tem a identificação, a amostra das repetições, o dano mecânico foram 12, outro com umidade foi 80, e também isso depende da classe também que foi identificada anteriormente. Também vou falar um pouco sobre essas vantagens e limitações do teste de trazóleo para sementes de soja. As vantagens são a rapidez e a precisão e grande quantidade de informações. Ela avalia a viabilidade e o vigor dessas sementes. Ela fornece um diagnóstico para possíveis causas da redução dessa qualidade fisiológica, permite identificar os pontos de origem desses problemas para fazer essas ações corretivas. Ela também proporciona um sistema de controle de qualidade de alta confiabilidade, resultando em maior lucro e menores perdas para os produtores de sementes. Ela pode ser realizada em amostras de sementes tratadas com agroquímicos, seguindo os procedimentos técnicos e de segurança. Ela ajuda a decidir se um campo de produção de sementes tem qualidade para a indústria ou deve ser descartado como um grão, gerando outra economia significativa. Suas principais limitações são que requer um analista de semente bem treinado e com conhecimento adequado nessa estrutura morfológica da semente. Ela também depende da habilidade do conhecimento do analista.
Outro ponto é quando aplicar esse teste. Ele é aplicado em todas as etapas do sistema de produção. É aplicado na pré-colheita, durante a colheita, na recepção das sementes, na indústria de beneficiamento de sementes. E também é na avaliação dos processos de secagem, beneficiamento, armazenagem e comercialização. Aqui uma breve conclusão, né? Como eu disse, esse teste ela é uma ferramenta indispensável para a cadeia produtiva da soja e contribui diretamente para a produção de sementes de alta qualidade. Seu uso contínuo permite o aprimoramento e reflete diretamente no compromisso com a excelência na agricultura, através de pesquisas em relação a controle de umidade, controle de pragas sobre o percevejo. Então, traz bastante benefício para a produção de sementes. E essa é a referência que eu utilizei para o meu trabalho.